Pulsar informativo. A informação de todos os cantos do país. Com o patrocínio da Cabo Verde Telecom. Muito bom dia, segunda edição do Dia de Imigrante, Sabores e Saberes de São Domingos já tem data marcada. Bom dia, Elisandra Silva. Muito bom dia, Nélio dos Santos, bom dia, Cabo Verde. 6 de agosto, próximo sábado, é o dia escolhido para celebrar o Dia do Imigrante neste município. Para o dia estão previstas diversas atividades na Delegação Municipal de Nossa Senhora da Luz, em Milho Branco. Uma iniciativa da Câmara de São Domingos através do pelouro das comunidades emigradas. Sobre casos de Covid-19, a semelhança de alguns concelhos do país, São Domingos está quase uma semana sem registros de casos novos. E ainda segundo fontes da Delegacia de Saúde neste município, ainda há uma fraca adesão das pessoas à quarta dose da campanha de vacinação de Covid-19. É tudo que temos por hoje. Continuação de uma boa terça-feira a todos. Obrigado então, Elisandra Silva. O Ministro da Família e Inclusão Social, Fernando Elísio Freire, visita hoje o município de São Miguel no âmbito de estado de emergência social e económica. Bom dia, Domingos Sanches. Ora viva, sim, Ministro da Família e de Inclusão Social visita São Miguel. Na agenda, Fernando Elísio Freire terá um encontro com o Presidente da Câmara Municipal. A ideia é socializar com a autarquia os principais motivos da declaração da situação de emergência social e económica em Cabo Verde. Por outro lado, uma situação a revelar-se é o facto de criadores a levarem os animais à procura de água. Vários desses animais ocupam toda a via da circulação e a viatura, por exemplo, que vem do lado contrário, fica sem o acesso à circulação. Esta é uma situação que vem acontecendo de forma permanente e para a qual os motoristas continuam a pedir colaboração, sobretudo dos criadores, neste aspecto. Estas, então, são algumas das informações que marcam a atualidade a todos. Continuação de um bom dia. O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva preside hoje a inauguração do Centro de Saúde de Assumada. Bom dia, Ângela Mendes. Ângela Mendes, muito bom dia. Bem, estamos com alguma dificuldade no contacto com a Ângela Mendes. Vamos então tentar restabelecer o contacto com a repórter Ângela Mendes, que nos dá conta que o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva preside hoje a inauguração do Centro de Saúde de Assumada. E já agora avançamos com esta informação. Primeiro-ministro que também ontem esteve no Concelho de Santa Catarina de Santiago, no seu regresso à cidade da Praia. Pelas informações recolhidas, uma das viaturas da caravana do primeiro-ministro esteve envolvida num acidente, mas todos os ocupantes saíram ilesos desse acidente de viação. Vamos então agora à cidade da Assumada, ao encontro da repórter Ângela Mendes, que nos dá então conta que o chefe do governo, Ulisses Correia Silva, vai presidir esta terça-feira a inauguração do Centro de Saúde da Assumada. Bom dia, Ângela Mendes. Bom dia, Nélio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio de Cabo Verde. Exatamente, a inauguração está agendada para acontecer esta tarde, às 17 horas. Segundo uma nota que tenho aqui, a construção daquele centro de saúde contou com o financiamento do Governo de Cabo Verde e do fundo do Kuwait, num valor aproximadamente de 117 mil contos. O novo centro de saúde aqui em Assumada irá albergar 5 serviços, nomeadamente serviços gerais, prestação de cuidados de saúde sexual, reprodutivas e mais destes serviços. Um outro ponto que tem para avançar nesta manhã é que a comunidade da Chadolém, aqui em Santa Catarina, está em festa, está a comemorar o seu santo padroeiro, Minha Santana, e hoje terá o seu ponto alto com a celebração de uma missa que conta com a participação de vários imigrantes
também de pessoas vindo de outros pontos aqui da Ilha de Santiago. São estes 2 pontos que têm para avançar nesta manhã de terça-feira, a continuação de um bom dia para todos. Obrigado então, Ângela Mendes. A segunda fase do projeto Maio Digital deve arrancar no próximo mês de setembro. Bom dia, José Carlos Varela. Bom dia. Dizer que esta confirmação foi dada pelo diretor-geral das Telecomunicações e Economia Digital, João da Luz. O mesmo reconhece algum atraso e alguns constrangimentos que diz foram já ultrapassadas e que a segunda fase deve, portanto, arrancar no próximo mês de setembro. A intenção deste projeto é tornar o Maio como a primeira ilha 100% digital da CPLP. O certo é que até agora as coisas estão um pouco distantes, tendo em conta. Bem, subitamente perdemos o contacto com o repórter José Carlos Varela. Vamos... creio que agora recuperamos o contacto, José Carlos. Sim. Estás numa zona com pouca rede. Agradecia que procurasse uma zona, digamos, com maior cobertura. José Carlos, estás em... Agora sim, está a melhorar. Exatamente. Tal como estava a dizer, estou a falar do projeto Maio Digital, que é tornar a ilha 100% digital, a primeira ilha digital 100% digital da CPLP, mas ainda depara-se com problemas de rede. O próprio diretor-geral, Nélio dos Santos, esteve no Maio no final de semana passado, teve sérios problemas de rede e fiz esta referência ao seu diretor só para ver a ideia do Maio que temos neste momento, e a intenção é de tornar 100% digital esta segunda fase. A dizer que a localidade de Morrinho continua com atividades alusivas às festas de Santana e São Joaquim. Este ano ainda os reflexos da Covid fazem sentir naquela localidade, e não só por isso houve menos pessoas em relação aos outros anos anteriores. Quanto a chuviscos, ontem dizer que chuviscou um pouco por toda a ilha, mas ainda com fraca intensidade. É tudo, continuação de muito bom dia e um bom trabalho. Obrigado então, José Carlos Varela. Os munícipes estão agastados com as obras de requalificação do centro histórico da cidade de São Filipe. Bom dia, Anabela Varela. Bom dia, Nélio dos Santos. Bom dia a todos os ouvintes. Estão agastados porque, segundo os utentes, principalmente dos serviços bancários ou dos Correios de Cabo Verde, quando se faz a requalificação dessas vias, as vias não são devidamente limpas e então com o movimento dos carros cria-se muita poeira, e mesmo estando agora com as restrições por causa do Covid-19 um pouco melhores, um pouco reduzidas, por exemplo, num dos bancos aqui da praça as pessoas ainda continuam a ficar na rua à espera de serem atendidos. Então, durante todo esse tempo, horas e horas, aqueles que estão na fila vão se deparar com um sol abrasador, com vento e com a terra, com a poeira que sobe quando os carros circulam por ali. Portanto, muita gente pede que, quando as ruas forem recalcetadas, que estas sejam limpas, varridas devidamente e se calhar até um pouco molhadas para fixar ainda mais aquela terra e evitar que faça bastante poeira para aqueles que têm que ficar na rua à espera de ser atendidos. Acontece num dos bancos da praça, acontece nos Correios de Cabo Verde e em todas aquelas ruas que já foram reabilitadas. Portanto, é este o apelo dos munícipes de São Filipe, que se veja para esta situação, agora que as obras ganharam um novo ritmo aqui no centro histórico da cidade de São Filipe. Portanto, era esta nota para hoje, Nélio dos Santos. Continuação do bom dia e bom trabalho. Bom dia. Agradecimentos a Anabela Varela. Nos Mosteiros, o prédio da antiga Casa do Presidente está a cair aos pedaços. Bom dia, Nilton Pires.
Viva Nélio dos Santos, bom dia caro amigo ouvinte. Este edifício que está situado em Cutelo Laranjo, nas imediações do cemitério municipal, mesmo ao lado do cemitério municipal, um edifício emblemático que foi construído nos anos 90, está a degradar-se, a cair aos pedaços e por estar mesmo à entrada do centro da cidade, na orla marítima de Cutelo Laranjo, a degradação em que o edifício está coloca, portanto, algumas interrogações, e algumas pessoas têm criticado o estado de abandono que o edifício está votado, mas dizer que este prédio já não pertence ao município, mas sim a um privado que adquiriu o terreno e o prédio há já vários anos para fazer investimentos, mas para já estes investimentos ainda não se concretizaram, e este prédio que foi e que é emblemático está de facto a ficar em ruínas, e daí esta nossa chamada de atenção para esta situação que, portanto, que tenha criado alguma moça, tenha criado alguma preocupação, e algumas pessoas a reclamar desta situação por ver o estado em que este edifício está, portanto, a ficar mesmo à entrada da cidade de Igreja. Era este o nosso olhar para esta terça-feira. Nélio, continuação de bom dia. Agradecimentos Nilton Pires. Na Brava, após a queda das primeiras chuvas, o Serviço Municipal de Proteção Civil redobrou as ações para evitar possíveis acidentes. Bom dia, João Batista Silva. Muito bom dia. As primeiras chuvas foram registradas no início de junho passado, bastante cedo e fora das previsões de quem costuma trabalhar a terra todos os anos. Por isso mesmo, a gente que também se envolveu nessa altura nos trabalhos das águas. Confrontado com a situação e no que diz respeito à proteção civil, o responsável municipal por esse setor garantiu que não há registro de qualquer derrocada ou danos materiais provocados pela queda das chuvas, pese embora alguns detritos nas vias, principalmente na estrada de e para Fajã d'Água, mas que não colocam em risco a circulação de viaturas. A Proteção Civil na Brava, no entanto, recomenda à população a seguir as instruções emanadas pelas autoridades e estar ciente das medidas preventivas a seguir para que a época de chuva decorra sem incidentes. Boa terça-feira. António Joaquim dos Santos, mais conhecido por Tejak, apresenta pela primeira vez na sua ilha natal o seu mais recente livro, O Paraíso Escondido, Memórias de um cabo-verdiano pelo mundo fora. Bom dia, Rony Brito. Ora viva, muito bom dia, Nélio dos Santos. Também cumprimentar o caro amigo ouvinte. Exatamente como fiz esta alusão, António Joaquim dos Santos, que é mais conhecido por Tejak, apresenta hoje pelas 5 horas da tarde no Centro Cultural Paulinho Vieira o livro O Paraíso Escondido, Memórias de um Cabo-verdiano escondido pelo mundo fora. Uma outra nota, cerca de 30 jovens, entre os quais 5 mulheres, recebem na tarde de hoje os certificados de uma ação de capacitação de árbitros de futsal que participaram durante uma semana. Para terminar, aqui no município, a Associação de Handebol de São Nicolau tem aberto inscrições para uma formação de treinadores desta modalidade, e a ação de capacitação começa hoje pelas 9 horas e será ministrada pelo formador José Silva. Em relação ao município da Ribeira Brava, dizer que em breve a localidade de Vale de Fajã irá ter o seu mercado municipal. A ponderação é do presidente da Câmara de Ribeira Brava, José Martins, que falava em entrevista à Rádio de Cabo Verde. Segundo o edil local, o concurso já foi lançado e em breve será anunciada a empresa vencedora para iniciar os trabalhos. A infraestrutura custará cerca de 40 mil contos. Para terminar, mas com uma chamada de atenção aos condutores que transitam na estrada Vila de Ribeira Brava à cidade de Tarrafal, para tomarem devidas preocupações devido à queda de pedras que está a cair nesta via. Devido às últimas precipitações que caíram na ilha, tem intensificado a queda de pedras nesta estrada. Eram informações que tínhamos para avançar a partir da ilha de São Nicolau.
Votos de boa terça-feira a todos. Os condutores então de São Nicolau devem tomar precauções. Moradores na zona de Calhau reclamam da falta de iluminação pública. Bom dia, Patrícia Martins. Bom dia, Nélio dos Santos. Bom dia também para todo ouvinte de rádio de Cabo Verde. Nélio Dinhacino, ali na rotunda de Calhau. Essa é uma situação recorrente, já foi falado de vez, mas tendo em conta toda a preocupação que moradores têm, pela nós dar voz, digamos assim, mais uma vez, essa grande preocupação que eles têm, que é relativamente à falta de iluminação pública, e depois nós vamos fazer também este pagar para isso, mas que tem esse serviço. Essa é uma situação crítica, assim, modo, está a falar na Carlos Apolinário, ali na zona de Tchanzinha até Arrastador. Sim, bom dia. É um assunto na Calhau complicado porque não tem um desastre na Calhau sobre a luz de iluminação pública. Há 2 semanas e tal que não tem iluminação pública na Calhau. Ainda ontem não tive um desastre ali porque a luz está ali. Para regressar, não luz. Para a rua te acender, não dá ficar ali na escura. Então pedi para um pouco de respeito da elétrica, porque toda a gente para pagar contribuição de seja luz da fim do mês. Então te pedi para a elétrica ter um vizinho de respeito à população de Calhau. Porque a população de Calhau é uma população ali tão humilde, tão unida, mas para a iluminação pública não teria completamente parado. Nunca tem um candeeiro a acender na rua, ainda mais nesse temperatura escura. Não está andando um bocadinho complicado. Não tem gente mais de idade esta sair para dar um volta nessa estrada. Nunca tem iluminação pública. Onde é que eles podem olhar que está de tapete? Não está andando um bocadinho de dificuldade. Então pedi para o pediatra para ser em casa, para olhar para Calhau, porque Calhau tem zona completamente pronto. E já está tão parado de moda com que eles veem, já está completamente desastrado, porque nós estamos falando das coisas da religião. Ok, obrigada, Carlos Apolinário. Anélio, ficar então esse apelo e desabafo no nome de Carlos Apolinário, mas também para representar outros moradores relativamente a essa questão que já foi falado de vez, nós queremos então que apelo de ser ouvido. Para toda gente, bom dia. No Sal, pede-se prudência aos banhistas porque há queixas de alguma ondulação mais forte em algumas baías da ilha. Bom dia, Moisés Évora. Sim, muito bom dia para os colegas e para o auditório da Rádio Pública. Nos últimos 2 dias tem havido alguma preocupação por parte de pessoas, inclusive que já contactaram a Rádio Pública. Já estivemos, por exemplo, ontem na praia de Santa Maria e escutamos também alguma preocupação por parte de banhistas, dando conta de alguma correnteza. É normal que isso aconteça depois de algum momento de chuva, o que aconteceu há bem poucos dias. Não é nada de preocupante, mas fica esta informação para os banhistas, sobretudo as pessoas que nesta altura estão com muito tempo para lazer, para terem algum cuidado, porque tivemos informações de pessoas que tiveram algum problema ontem, por exemplo, na Baía de Santa Maria. Recordamos aquilo que dissemos há momentos, trata-se de um momento, trata-se de uma situação que acontece, melhor dizendo, quando temos alguma chuva, e daí as pessoas devem ter também algum cuidado. Nério, também apuramos há poucos momentos que houve um problema com um aparelho que aterrava ontem na capital do país. Estamos a falar da TAP. É que uma ave foi de encontro a um dos motores do avião. O avião já não seguiu para Portugal, ficou em terra. Trouxe de Portugal 160 passageiros, deviam viajar para Portugal 190, mas, como já dissemos, o avião já não seguiu viagem para Portugal. Técnicos devem chegar de Lisboa hoje para tentarem resolver o problema e os passageiros ficaram em hotéis. É uma situação, mais uma, de pássaros no aeroporto internacional
da Praia Nelson Mandela trazer alguns contratempos. Muito bom dia e bom trabalho para todos. Ora, este é precisamente o tema que o Levi Salomão vai desenvolver dentro de instantes. Para já vamos a Santo Antão. A zona de Alto São Tomé, na cidade de Porto Novo, irá beneficiar dentro de meses de 2 projetos que serão lançados hoje à tarde. Bom dia, Arlísia Rodrigues. Bom dia, Nélio dos Santos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio de Cabo Verde. O primeiro projeto é a requalificação urbana, uma ligação entre Alto Santo Tomé e Xante Camoque, uma obra orçamentada em aproximadamente 8 mil contos, financiada pela Câmara Municipal do Porto Novo, em parceria com o Governo de Cabo Verde, através do Fundo do Turismo. O outro é um projeto que vai resolver o problema de água desta zona alta da cidade, algo esperado há muito tempo pelos moradores, é o reforço do sistema de abastecimento de água, um projeto também da Câmara Municipal em parceria com o Governo através do Fundo de Ambiente, uma obra orçada em 20 mil contos e que vai beneficiar 1.500 pessoas. Portanto, obras lançadas hoje à tarde pela edilidade porto-novense. Dizer ainda que no Concelho da Ribeira Grande, a zona de Fontainhas, já começou a programação da festa de Nossa Senhora da Assunção, celebrada no dia 15 de agosto. Arranca hoje a peregrinação da Nossa Senhora da Assunção dentro da comunidade, uma casa por dia até o dia 14 de agosto. São estas as notas que temos para hoje. Bom dia, até amanhã, se Deus quiser. E terminamos esta edição do Pulsar Informativo aqui na cidade da Praia com o repórter Levi Salomão. Levi, bom dia. Certamente terás ouvido a intervenção há pouco do Moisés Évora, que falou então de um aparelho da TAP que embateu ontem contra uma ave no aeroporto da Praia. Ora, o Instituto de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos promove hoje o Programa de Segurança de Voos e Proteção da Vida no terreno, com um inquérito aos criadores de aves e gados residentes nas imediações do aeroporto da Praia. É verdade, Nélio, ainda ontem falávamos com um dos representantes deste instituto que nos dava conta desta atividade que vai começar hoje, portanto nas zonas próximas do aeroporto da Praia. Falo da Chada Grande e também da zona do bairro do Brasil, que são zonas do bairro do Brasil, não, do bairro de São Tomé, que são as zonas onde há muitas famílias que criam gados, vacas, portanto, gados bovinos e outros, e há até pessoas que criam pombos. São animais pombos que frequentam as zonas dos aeroportos e a vaca, portanto, atrai também um outro tipo de ave que também frequenta estes locais com todo o perigo que representa com o aproximar dos aviões. E de resto aquilo que Moisés avançou hoje é sintomático de que, portanto, estas aves, ao frequentarem aquelas zonas, representam um perigo. Esta campanha decorre desde março, quando foi lançada, e nessa altura já se havia noticiado também uma quantidade, uma catadupa de incidentes do tipo e que representam perigos, portanto, com aviões da TAP e outros que foram anunciados na altura. E então estas instituições, portanto, organizaram-se em grupo, o Instituto de Prevenção de Acidentes de Aviação e Acidentes Marítimos, o Ministério do Ambiente, a Câmara Municipal da Praia, a ASA, portanto a AC, organizaram-se em grupo e lançaram então uma campanha que vem decorrendo nas redes sociais, portanto na comunicação social, na televisão, na rádio, de ser uma campanha de sensibilização às pessoas para, portanto, fazerem tudo para que essas aves desapareçam das zonas aeroportuárias. Hoje arranca esta campanha, a ver vamos como é que as pessoas vão portar-se. Há garantias de que haja alguma sensibilização. O que é que se vai fazer é, portanto, mapear os criadores de gado e também sensibilizá-los para melhores práticas de criação de gado. Há quem defenda que há mecanismos técnicos que afugentam as aves dos aeroportos. Tenho informações em como a ASA tem investido, mas portanto as autoridades garantem que esta campanha é para valer. Bom dia. Obrigado então, repórter Levi Salomão, no fecho desta edição do Pulsar Informativo.
Pulsar informativo.